Pessoal, este vídeo não é necessariamente proibido para menores de 18 anos, mas por conta dos temas sensíveis abordados e da própria ética do meu canal, se você tem 14 anos ou menos, por favor, só assista com a autorização e a presença dos seus pais ou responsáveis. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Doni Correia, sejam muito bem-vindos ao meu canal Uma Teia de Ideias. Se você é novo ou nova por aqui, já vá logo se inscrevendo, badalando a sineta, deixando o seu joinha, compartilhando e também não se esqueça de comentar aí embaixo, porque assim a gente vai educando o algoritmo para a relevância desse nosso espaço que construímos juntos, eu junto com vocês, Uma Teia de Ideias. Este canal que se pretende a discutir vários assuntos relacionados à história da arte e à história do cinema e, claro, todas as humanidades que envolvem esses campos do conhecimento. Hoje nós temos um novo Naftacine, este quadro que eu criei justamente para poder espanar a poeira de alguns clássicos esquecidos, ou que já não existem mais, ou existem aí pela metade, enfim, filmes que você só vai encontrar comentários aqui no meu canal, porque eu sou um arqueólogo do cinema e adoro dividir as minhas descobertas com vocês. O filme que eu vou tratar hoje, gente, ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele se torna maravilhoso e você assiste e depois quer ver de novo e de novo e de novo, porque acaba virando uma delícia contemplar a beleza rudimentar, né? A beleza na falta de beleza deste trabalho. Eu estou me referindo a Sex Madness, isso mesmo, Sex Madness, um filme sequioso, né? Um filme assim cheio de lascívia, mas um filme também muito interessante que tem um papel muito importante na história do cinema clássico. Bom, para começar, esse filme eu descobri ele há muito tempo atrás, tem mais de 15 anos, fuçando aí, fazendo minhas escavações nos sites da internet, e eu me surpreendi muito, porque na realidade a gente fala de Ed Wood, né, do lado pobre de Hollywood, com seus filmes muito ruins, muito mal feitos, mas mal sabem aqueles que gostam de Ed Wood e acham que foi ali que começou de fato o cinema trash, mal sabem esses pesquisadores que muito antes disso nós tínhamos obras como Maniac, como Sex Madness, filmes que eram muito mal feitos, o som horroroso, as interpretações pífias, né, feitas por não atores, os cenários dos filmes parece que foram trocados por um toca-fita na feira do rolo, né, e roteiro, então, quer dizer, roteiro é um luxo, né? E Sex Madness é um desses filmes, só que por trás está a mente brilhante de um homem visionário, de um homem de negócios, que depois dessa incursão no cinema aí, que ficou conhecido como exploitation, levou uma vida bastante longa e confortável, com muito dinheiro no bolso. Tô falando de Dwayne Asper, que se não é o pai, com certeza é o avô daquilo que nós conhecemos como exploitation, que são filmes, né, que ficaram muito conhecidos a partir do final dos anos 60 por tratarem de temas tabus, alguns deles com muita violência, com muito sangue, com muita pele exposta, né, para poder chamar a atenção do espectador, só que isso já tinha começado muito tempo antes, lá atrás. Para falar a verdade, né, a presença do explícito no cinema existe desde quando o cinema existe, tanto que na virada do século XIX para o século XX a gente já tem ali umas ceninhas, né, filmadas por Thomas Edison e tal, muito despretensiosas, assim, de casal dando selinhos, bitoquinhas, assim, cenas bastante bonitinhas até, mas que já eram escandalosas de serem mostradas numa sala de cinema naquela época. E já na primeira década do século XX nós temos filmes realmente explícitos, tá? Que eram mostrados clandestinamente em espaços destinados justamente para esse tipo de diversão proibida. Bom, acontece que a partir do final dos anos 20, começo dos anos 30, começa aí uma onda de filmes que passam a abordar alguns temas que são bastante tabus,
nos Estados Unidos, numa sociedade puritana, num momento em que havia uma distância cultural bastante grande entre aquelas pessoas que viviam no campo e aqueles que já viviam nas cidades, né, nas grandes cidades, já tinham um conhecimento maior da vida, né, e dos problemas da vida metropolitana. Não se pode confiar nas pessoas. E é exatamente desse contingente, né, de vivências e de culturas que surgem esses filmes que, na realidade, são quase que Frankensteins, né, da montagem cinematográfica, porque, como Sex Madness, a gente vai ver isso, era um amalgamado de vários filmes que, num primeiro momento, tinham a função de educar, eram filmes educativos, né, para temas como o uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, e que isso, na mão de alguns visionários, como o nosso Duane Esper, acabavam se tornando exatamente o oposto, filmes que acabavam sendo direcionados para uma plateia que não tinha muito contato com essa vida cosmopolita, ficavam ali no campo, tinham lá os seus fetiches, né, e as suas repressões morais, né, e religiosas, e isso tudo acabava criando uma demanda. Bom, o Duane Esper, né, o nosso diretor aqui em questão, o nosso grande gênio, ele era um veterano de guerra, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e quando a guerra terminou ele passou um período trabalhando no ramo da construção. Tá? Antes de iniciar a sua incursão no cinema, no entanto, junto com a sua esposa, Hildegard Stein, montou um roadshow. O que é um roadshow? Era um show itinerante, normalmente com apresentações circenses de aberração, né? Quer dizer, a mulher que vira gorila, o homem de duas cabeças, o homem lobo, né? Metade homem, metade lobo, e ia para o interior dos Estados Unidos aí com o trailer e com a tralha toda, se apresentando em shows de variedades que aconteciam nas cidades. E aí foi que ele aprendeu que ele poderia colocar alguns filmes também para incrementar esse show de variedades, de aberrações que ele e a esposa dele montavam. Então ele começou a adquirir uma série de filmes, como eu falei, de cunho educativo, filmes que versavam sobre os problemas da época. Por exemplo, ele tem um filme chamado Marihuana, então eu não preciso dizer sobre o que é, né? E esse filme, Sex Madness, que é o assunto aqui do nosso Naftacine de hoje, ele incorpora algumas cenas que visam a conscientizar o espectador a respeito de uma DST que era a praga daquele momento, que era a sífilis. Da mesma forma que nos anos 80, o rol puritano da sociedade aí iria tentar convencer as pessoas de que a AIDS era o câncer dos gays, tá vendo? Porque é gay, então agora está sendo punido por Deus. Lá nos anos 30... a grande questão era a sífilis, tá vendo? Pegou sífilis porque é promíscuo, porque se envolve com muitas pessoas, porque quer exercer a sua sexualidade antes de casar. Acontece que o Duane Esper, então, pegando esses filmes que tinham caráter educativo, foi montando uma série de filmes, entre eles Sex Madness, que continham, na realidade, outras cenas que não eram tão para educação assim. Então tinha striptease de mulheres, garotas dançando com as pernas de fora, comentários assim, diálogos de duplo sentido, e assim ele ia combinando o educativo e o provocativo, né? Criando esses filmes que, na verdade, como eu falei, serviam para saciar aquela carência que a população mais afastada dos centros urbanos tinha por aquilo que era considerado proibido, portanto tabu, né? E aí isso acabava estimulando essas pessoas a irem a estes shows para assistirem. Do que fala Sex Madness? É a história de uma garota que vem do interior, né? Aquela velha história, a garota chega do interior, toda inocente, toda cheia de valores, mas pretende, né, entrar para o show business na grande cidade, pretende trabalhar
como dançarina ou como atriz, e acaba então se inserindo neste meio artístico a partir do momento que é seduzida por um empresário e acaba tendo que fazer o famoso teste do sofá. E por causa disso ela perde a inocência e ainda contrai sífilis. A partir desse momento, então, entra em cena um médico que vai explicar para ela o que é a sífilis, e é onde entram aí os retalhos de filmes educativos e documentais, né? Com cenas reais ali de pacientes na ala dos sifilíticos, se tratando, etc e tal. Tudo isso, né, vai se desenrolando para que no final, de fato, a mulher até tenha a perspectiva de uma redenção, ainda que a sífilis ali naquele momento fosse tratado de uma maneira quase que como uma sentença de morte, de fato, mas no final existe ali uma tentativa de redenção a partir do momento que essa menina então se conscientiza de que ela fez errado, ela se arrepende, é quase como se fosse um confessionário, né? Eu me arrependo do que eu fiz, então agora eu estou salva e posso casar com um rapazinho que era o meu primeiro amor, que ficou lá na cidade de onde eu vim, agora eu vou voltar para lá e casar com ele, porque já existe tratamento para a minha doença. Então você pode achar que você está assistindo um filme, né, um filme assim que traz uma grande lição moral, e traz, né, com esses retalhos todos, mas na verdade é um filme que serve para o Duane Esper colocar ali muitas mulheres dançando, né, insinuações ali de cunho homoerótico, inclusive entre algumas mulheres, né, que tentam seduzir essa moça também, e assim por diante. Agora, o mais excepcional de tudo é a crueza do filme quanto à sua estética. O som é mal gravado, é mal editado, a todo momento, né, até pelo desgaste do tempo que o filme sofreu, a gente tem aqueles pulos, né, faltando pedaços de fotograma. As cenas, elas provavelmente foram filmadas de take único, né, como por exemplo essa que você vai ver agora. You know, Mrs. Jones, we girls are certainly lucky having a landlady like you around here. Oh, dear. Tá vendo? O diretor nem se dá ao trabalho de refazer a cena só porque a janela fechou sozinha ali, né? Primeiro porque quem tá assistindo tá interessado em outra coisa e não na janela que fechou sozinha. Segundo, que as produções eram tão paupérrimas que não havia dinheiro para você ficar comprando um monte de lata de filme virgem para ficar repetindo e repetindo as cenas, né? A perfeição aí não era a tônica dominante dessas produções, né? E vocês perceberam que a mocinha ali, ela até dá aquela gaguejada para continuar o texto dela quando ela percebe que a janela fechou sozinha. O Duane Esper ainda faria, né, outros filmes nessa linha. Antes ele já havia feito o filme Maniac, em 1934, que é uma adaptação bastante livre do conto O Gato Preto, do Edgar Allan Poe, né, e considerado por muitos críticos da época como talvez o pior filme já feito na história do cinema. Pobres rapazes não conheceriam ou não conheceram Ed Wood, nem Plano 9 do Espaço Sideral, que um dia eu falo, né, desse clássico aqui também. Depois desse filme ele ainda vai fazer alguns outros mais ou menos nessa linha, uns que condenam o uso da maconha, outros que voltam à temática do sexo como tabu. Tem um filme dele chamado Como se Despir em Frente ao Seu Marido, né, que de novo, é como se fosse uma aula de boas maneiras para as senhoras da época, mas na verdade para os senhores da época era uma grande diversão, porque é um filme que tem ali nudez e assim por diante. Também ele depois pegou um pedaço do filme Reefer Madness, que aqui no Brasil foi lançado em DVD com o nome de A Erva do Diabo, não preciso nem dizer qual é a temática do filme, e fez um mashup ali, né, desmontou e remontou e fez a versão dele, e ele chegou a se utilizar também de trechos do famoso filme Freaks, né? Freaks, que aqui no Brasil é conhecido como Monstros, filme do Todd Browning,
que é um filme polêmico até hoje, pelo seu conteúdo, e um dia eu vou falar dele aqui também, porque embora tenha sido produzido por um grande estúdio e dirigido por um grande artista, é sem dúvida alguma um filme que ainda é polêmico até os nossos dias. Eu tô deixando aqui embaixo para vocês conferirem esse filme, Sex Madness, e vocês vão poder constatar tudo isso que eu trouxe para vocês a respeito desta pérola que está, sem dúvida alguma, entre as mais valiosas que eu já descobri nas minhas escavações arqueológicas da história do cinema. Tá bom, gente? Muito obrigado pela sua atenção. Inscrevam-se no canal, ativem a sineta, deixem o seu joinha, escrevam aqui embaixo se você já conhecia o filme, quais os outros filmes você quer ver aqui tratado no Naftacine, o que você achou de Sex Madness depois de assisti-lo. E nos vemos na próxima, chamando a atenção de vocês, inclusive, para os links dos meus cursos de introdução à linguagem cinematográfica e história do cinema brasileiro. Confiram aqui embaixo. Tá bom? Beijos, até a próxima!